Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite tão especial de segunda-feira, eu quero que cada um dos irmãos saiba de minha alegria e também de minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me dá de retornar, obrigado, a esta tão querida, abençoada e abençoadora igreja aqui em Balneário Camboriú, obrigado. O que para mim se constitui de uma grande alegria. Aproveito para, em público, manifestar aqui a minha gratidão a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Jairo, de sua família, o seu ministério confirmado pelo Senhor, e a minha oração é para que Deus siga a abençoá-lo, parabenizá-lo pela condução do trabalho, pela visão. A gente percebe nas frentes que são apresentadas numa reunião como esta, e fica aqui então o meu reconhecimento e o meu compromisso de continuar orando para o avanço da igreja nesta tão importante cidade. Que Deus em Cristo o abençoe, junto de todo o ministério desta igreja. Agradecer aqui ao Douglas pelo contato, a forma tão carinhosa com que sempre nos trata e nos recebe aqui entre os irmãos. Aqueles que já abraçamos, aqueles que ainda assim o faremos, é sempre muito bom estar aqui. Eu pedi autorização ao pastor da igreja e ele generosamente me concedeu. Eu prometo ser muito rápido e principalmente respeitoso nesta parte. Eu quero comunicar aos irmãos que eu trago comigo alguns dos meus livros. Eu tenho aí apenas 2 títulos, que é o que eu consegui trazer, que são estes. Esse aqui, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. É um livro que eu trabalho 3 pilares: a descoberta, a potencialização e a execução da vocação. A essência desse livro é de que não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado, fazendo o que não nasceram para fazer. O problema é que há muitas pessoas que começam fazendo para depois querer se preparar. E não são poucas as que terminam a vida descobrindo que fizeram durante toda ela o que não nasceram para fazer. É por isso que há muitas pessoas insatisfeitas. Não é pecado, não é o diabo, é porque provavelmente estão fazendo o que não nasceram para fazer. Então é um livro que trabalha na direção da descoberta, da potencialização e da execução. E finalmente eu recomendo esse, que é o meu mais recente. É um livro que já se esgotou, porque é um livro que serviu de apoio para o comentário que eu fiz da revista de Escola Bíblica Dominical para a juventude da nossa igreja no Brasil, pela CPAD, que é o livro Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. É um livro que eu trabalho o que é líder, o que não é ser líder, o que é liderança, o que não é liderança, a pessoa do líder e as principais lideranças em toda a Bíblia. Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção e principalmente a compreensão nesta parte. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando você encontrar esta tão importante carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 4. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, e nós leremos a partir do versículo de número 1
e encerraremos a leitura no versículo de número 5. Os que encontraram 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, por favor, se manifeste dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim a nós: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Nós estamos reunidos entre homens e mulheres que servem a Deus na sua igreja e servem à igreja de Deus. E sempre quando o assunto é liderança, muitos temas vêm à nossa mente. E não tem como você fugir da necessidade de identificar e encarar a realidade. E se existe uma palavra que define parte do tempo em que nós vivemos, observe que eu digo parte, é a palavra crise. E a crise que se instala no mundo, ela se dá de diversas formas e em diferentes frentes. Então você tem crise praticamente de forma generalizada. Crise institucional, crise em famílias, crise política, e nós poderíamos aqui citar outras. E há uma área que tem sido afetada por esta crise que se instala em nosso tempo, que é na liderança. É evidente que não de forma generalizada, mas a liderança está em questão. Nunca se questionou tanto a liderança e líderes como nos dias atuais. A grande questão é qual o motivo pelo qual há tanta crise na liderança, inclusive liderança cristã. Primeiro, porque nós vivemos em um período denominado pós-moderno. Não há tempo de nós discorrermos a este respeito, mas uma das coisas que a pós-modernidade ela traz no seu bojo é a desconfiança com as instituições, a desconfiança com a liderança estabelecida. Mas existe ainda uma outra razão que eu considero a principal, que é o abandono de muitos do modelo de liderança espiritual deixado na Bíblia Sagrada e em especial pelo Senhor Jesus. Daí, então, nós encontramos que o caminho do resgate, da liderança bem fundamentada e respeitada, passa inevitavelmente pelo retorno ao padrão de liderança espiritual pré-estabelecido na Bíblia e que tem como modelo maior o nosso Senhor Jesus.
Com base nisso, nessa breve introdução, nós, nesta noite, vamos procurar, pelo menos tentar aqui, meditar um pouco sobre alguns pontos, e os nossos objetivos aqui são pelo menos 3. Primeiro, nós temos como objetivo conhecer um pouco mais sobre a natureza e os princípios de uma liderança espiritual. Segundo lugar, identificar e encontrar e reconhecer, principalmente, onde nós temos errado no que diz respeito ao padrão deixado pela Bíblia para o ministério cristão, para a liderança cristã. E, finalmente, nós temos como objetivo identificar pela Bíblia como podemos reparar estes erros. Dentro desta construção, para pelo menos tentarmos, e eu estou sendo muito sincero, tentarmos alcançar esses objetivos, é preciso começarmos pensando a necessidade de desconstruirmos a ideia equivocada de que Deus esteja procurando a melhor ideia, o melhor projeto, o melhor método. Deus, em nenhum momento da história, quer seja da Bíblia, ou quer seja da igreja, em nenhum momento você vê Deus procurando ideias melhores, métodos melhores, projetos melhores. Deus sempre procurou homens e mulheres melhores. Deus não está em busca da sua ideia. Deus não está em busca da sua criatividade. Deus está em busca de você. Porque Deus não unge projetos. Deus unge pessoas. Por que isso é importante? Nós estamos construindo aqui o caminho para alcançarmos o objetivo. Por que isto é importante? Porque há em nossos dias uma busca desenfreada pelo melhor projeto. E aí é preciso entender que no contexto espiritual, bom, a não ser que você já não considere que nós estejamos envolvidos em um contexto espiritual. A não ser que você já não se considere um líder espiritual. Mas se você se considera um líder, e um líder que atua em uma dimensão espiritual, ainda que numa realidade humana, é preciso lembrar que neste contexto espiritual, qual é o critério de Deus? Eu estou perguntando mesmo para que nós reflitamos sobre isso. Qual é o critério de Deus em avaliar o sucesso de um ministério? Quando Deus olha, por exemplo, para Balneário Camboriú, agora, para esta igreja, e Ele vê o ministério aqui representado, aliás, muito bem representado, pelo menos eu acho, para uma segunda-feira como esta. Qual é o critério de Deus em avaliar a cada um de nós? Será que o critério de Deus em avaliar um obreiro, uma liderança espiritual, é apenas nos resultados? E lembre-se, o fato de alguma coisa estar dando certo ou gerando resultados visíveis não significa que tenha a aprovação de Deus. Porque se você cair nesta ideia, você será considerado uma pessoa pragmática, que está buscando o que dá certo e não o que é certo. Pastor, o senhor tem base bíblica? Ora, você acha que eu vou vir aqui, numa igreja dessa, falar um negócio desse, sem base bíblica? É só você observar, por exemplo, a tarefa da evangelização. Nós focamos muito no resultado. Nós focamos muito em quantas pessoas aceitam a Jesus em um trabalho evangelístico. Mas eu vou ousar falar aqui.
qual é a parte da Bíblia, da ordem de Jesus, na qual o mestre ordenou que nós pregássemos o evangelho e saíssemos contando quantas pessoas aceitam a ele? Onde é que está isso? Bom, eu mudo de ideia se alguém me mostrar que Jesus falou: pregue e conte quantas pessoas me aceitam. E a gente mede a performance do pregador pelo número de pessoas que aceitam a Jesus. Eu falo porque eu vivo isso na pele. Quando eu viajava mais, eu chegava em um evento para pregar que já tinha começado, era um desespero para mim. Porque você entrava no carro da pessoa que ia te buscar, ela já começava: ontem aqui esteve o fulano de tal. 383 pessoas aceitaram Jesus. Eu já entrava em desespero, porque eu sei o que ele estava me dizendo. Ele estava me dizendo o seguinte: se não for daí para lá, não está bom. Eu entrava em desespero. Onde é que eu vou arrumar 383 pessoas para aceitar Jesus? Onde é que na Bíblia está que Jesus mede a qualidade do meu trabalho pelo resultado numérico? A única ordem de Jesus, eu estou dando um exemplo só. Preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. A única ordem que Jesus dá é: ide e pregai. Vamos lá, ide e pregai. Percebam que Jesus se prende não ao resultado, mas na ação. E ele não só diz o que é para ser feito, como ele diz como é para ser feito. Então, se ele ordenou: ide e pregai, eu estou fazendo propositalmente: ide e pregai. No dia de acerto de contas, o que ele vai cobrar de nós? Ele vai cobrar quantas pessoas você ganhou para mim? Não, porque o resultado não está em nossas mãos. Paulo deixou isso claro. Paulo disse: olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Porque um é o que planta, o outro é o que rega. E quem são eles nesse processo? Nada. Porque eu plantei, Apolo regou, olha o resultado. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Porque se o resultado não está nas nossas mãos, e a pessoa já se gloria só por pregar, imagine se o resultado dependesse dela. E vejam que Paulo diz: eu plantei. Paulo, em outra ocasião, ele diz que quem é que dá semente a quem planta? Quem é? Ele diz que é Deus quem dá semente a quem semeia. Ele diz: eu plantei, com a semente que quem deu? Apolo regou. Você rega uma terra com quê? Com quê? Você rega a terra com quê? Com água. Quem é que manda água? Então vai lá, quem é que dá a semente? Quem é que dá a água? E quem é que dá o crescimento? Então o que resta para mim? Nada, a não ser glorificar a Deus. Então vamos parar com essa ideia. No dia de acerto, gente, pelo amor de Deus, no dia de acerto de contas, a pergunta não será: quantas pessoas você ganhou para mim? A pergunta será: primeiro, você pregou? Sim. E você pregou o quê? Porque também não é pregar o que quer. Ele disse: ide, pregai. Então a questão não é resultado, a questão é fidelidade. Então, para a gente adiantar, o critério de Deus avaliar o ministério não parte do nosso critério. Nós valorizamos essa questão do resultado, mas isso fica restrito à ação de Deus. A nós é dada a tarefa de quê?
de sermos fiéis. E aí, avançando aqui, é preciso destacar uma verdade com duas faces. Diga bem forte para a uma vez só, por favor, diga uma verdade com duas faces. Qual é a verdade? A verdade é que nós somos chamados. Quais são as duas faces? Nós somos chamados para duas coisas básicas. Primeira, nós somos chamados primeiros a crer. O primeiro chamado que temos não é para servir. O primeiro chamado que temos é para crer. Uma vez que eu recebo e atendo o chamado para crer, eu então sou chamado também para servir. Então diga assim: primeiro, eu sou chamado a crer e depois para servir. Entenda, por favor, crer aqui não está relacionado apenas ao aspecto da fé. Crer aqui não está relacionado apenas ao saber que existe, ou acreditar que existe, ou ser capaz de declarar que Jesus é o Filho de Deus. Não, crer aqui tem uma conotação com aceitar ser discípulo de Cristo. O que é ser discípulo? Se não andar junto, seguir os passos. Então aqui está, não perca isso aqui não, aqui está uma grande verdade. E a verdade é que antes de sermos chamados a servir, nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. Eu vou ser prático, para você que está bem atento. Antes de sermos chamados a trabalhar para Cristo, nós somos chamados a andar com Cristo. E gente, se tem pessoas, não perca isso aqui, se tem pessoa propensa a confundir trabalho e vida com Deus, somos nós, obreiros. Nós temos a tendência de misturar as coisas, de achar que trabalho é sinal de espiritualidade saudável. Nem sempre. Aliás, eu vou dizer mais. Há muitas pessoas que se utilizam do ativismo ministerial como forma de esconder a sua pobreza espiritual. Há pessoas que escondem o quão rasa são na vida espiritual com muito trabalho ministerial. Que se tirar o ministério não sobra nada. Que se tirar o cargo não sobra nada. Que se tirar a posição não sobra nada. Mas o Senhor nos reúne aqui nessa noite para dizer: antes do seu trabalho eu quero você. Antes das suas mãos eu quero você. Eu amo isso aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ali está uma demonstração do que Deus de fato espera de alguém que serve a Ele no ministério. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O texto diz: antes que eu te conheci. Conhecer ali, eu preciso ser rápido aqui. Conhecer ali não é saber que existe. Conhecer ali é um hebraísmo. Lembra, por exemplo, quando a Bíblia diz: e conheceu Abraão a Sara, e esta se achou grávida. O que é conhecer ali? Não é, muito prazer, meu nome é Abraão e o dela é Sara. Não, conhecer ali é o ato de intimidade de um casal. Então, quando Deus diz antes, eu já te conhecia. O que é que Deus está dizendo?
você nem tinha nascido. Você não era nem projeto de seus pais. E a gente já se relacionava na história. Então veja, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Relacionamento. Olha agora. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Isto é, te consagrei, te separei para mim. Então, primeiro, eu te conheci. Isto é, eu já me relacionava com você. Segundo, eu te separei para mim. Então, primeiro, relacionamento. Segundo, consagração. E às nações te dei. E eu te dou porque você é meu. E às nações te dei por profeta. A expressão profeta é a última do versículo. E é a única que denota trabalho. E o que Deus está dizendo para Jeremias é: antes de você profetizar em meu nome, você tem que pertencer a mim. Antes de você falar em meu nome, você tem que ter andado comigo. Antes de você me representar, você tem que ter vida comigo. Por quê? De que adianta trabalhar para o rei, ser útil no reino e não ser conhecido do rei? Trabalha, mas não conhece. É igual, não perca isso aqui não. É igual o filho, a história que a gente chama de a história do filho pródigo. A gente se apega ao filho mais novo. Claro, ele saiu de casa e a gente está na igreja. Porque quando a gente fala do mais novo, a gente fala de quem saiu. Logo a gente fala de quem a gente chama de desviado. E é muito mais fácil falar dos outros do que da gente. E a gente corta a história e esquece do mais velho. Porque o mais velho ficou em casa, então está falando da gente. E um bom contador de história deixa a principal parte para qual momento? E a história termina com a parte de quem? Do mais novo ou do mais velho? Então qual é a parte alta da história? Não é do mais novo, é do mais velho. O filho mais novo voltou, está tendo festa em casa. E vejam, o filho mais velho volta, ouve o barulho da festa, pergunta para o servo: o que é que está acontecendo? De onde é que o filho mais velho voltou? Do campo. O que ele estava fazendo no campo? Trabalhando. Trabalhando para quem? Ele trabalha para o pai, mas não sabe da agenda do pai. Ele trabalha para o pai, mas não sabe o que é que o pai está fazendo em casa. De que adianta ser bom de trabalho ministerial se a pessoa não conhece a agenda de Deus? A gente tem que adiantar. Então grave isso. Antes de trabalhar para Ele, nós somos chamados a andar com Ele. Diga bem forte: antes. Aliás, diga assim: minha maior missão não é trabalhar para Deus, mas é andar com Deus. E aí sim, depois que você pertence a Ele, depois que você anda com Ele, agora você é chamado a servir a Ele. E aí eu quero chamar a sua atenção. Quem me ouve aqui, diga amém. E eu vou ler aqui mesmo. O pastor e teólogo John Piper, um pastor americano, inclusive vivo, tá? Graças a Deus. Em seu livro, um livro que eu recomendo, Irmãos, nós não somos profissionais. Ele diz o seguinte: primeiro, os profissionais não possuem uma mentalidade de profeta. O que era ser um profeta? Primeiro, era conhecer a mente e o coração de Deus
e transmitir isso ao povo. Não existem técnicas para você sondar o coração de Deus. Então não existe profissional que consiga entender a mente de Deus. Só um homem espiritual, só uma mulher espiritual. Segundo lugar, ele diz, a mentalidade, preste atenção nisso, a mentalidade do profissional não é a do escravo de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: uma pessoa que trabalha no ministério apenas como técnico, profissional, e não como um agente espiritual, ele jamais terá uma mente de servo. E vejam, aqui reside um grande problema, não um problema apenas, mas a causa de muitos problemas. Porque a falta de consciência de que sou servo resulta em um problema que a igreja enfrenta. Qual é o problema? Muita gente sem fazer nada e pouca gente tendo que fazer tudo. Pode ver, a maioria sentada e uma minoria se matando para fazer a coisa funcionar. Mas por quê? A falta de consciência de que somos servos. E como os nossos liderados terão uma consciência de servo, se nem nós que somos líderes, às vezes, nos comportamos como servos? É ruim, né? Mas é o que tem para hoje à noite. A maioria não faz nada. E a minoria se mata. Sabe por quê? Porque nós invertemos as coisas. Fizemos da igreja como se fosse, como é que chama aqui? Aquele transporte urbano, é circular, ônibus, coletivo. No coletivo, quem é que trabalha? O motorista e o cobrador. O passageiro está no ponto, levanta a mão, aceitou Jesus. Entrou no ônibus, nem bom dia dá para o pastor, coitado, que está ali no volante. Paga a passagem para o tesoureiro, oferta e dízimo. Senta, reclama do ar. Você está rindo? Porque é isso. É nisso que virou um negócio. Não, eu quero o ar mais frio. O outro diz, eu quero mais quente. E aí fica o outro lá, não, eu quero. É assim. E o povo sentado. E ainda diz para o cobrador assim, ó, eu vou descer no ponto tal e eu vou dormir. Você me acorda, hein? Ai do cobrador se esquecer de chamar. Então no coletivo, é isso, no coletivo, 2 trabalham e os outros ficam tudo sentados sem fazer nada. É o que se tornou a maioria das igrejas. Quando na verdade a igreja deveria ser como um navio cargueiro, em que todos remam. E o líder fica em pé dizendo, vai mais rápido, diminui, vai para a direita, vai para a esquerda, mas todos estão envolvidos no mesmo propósito. Ou seja, nós precisamos resgatar a consciência de que somos servos e nada mais. Quem reconhece essa verdade, diga glória a Deus. Eu preciso adiantar aqui, ele diz, John Piper diz, o profissionalismo em nada se iguala ao cerne do ministério cristão. E qual é o cerne do ministério cristão? O serviço. Qual é o profissional que vai se prontificar a servir? E ele ainda diz, e eu encerro essa parte aqui,
Isso aqui serve como um alerta para nós. Ele diz: quanto mais profissionais formos no ministério, mais rastros de morte deixaremos por onde passarmos. Sabe o que ele está dizendo aqui? E eu gostaria da sua atenção. Que a causa principal dos escândalos, eu estou falando da liderança da igreja, não é isso? Então eu estou falando abertamente. O que ele está advertindo aqui é de que a causa principal dos escândalos promovidos pelos que exercem o ministério começam justamente quando nos esquecemos de que não somos outra coisa senão servos. E eu vou lhe dizer uma coisa: não existe campo neutro. Ou você gera vida, ou você gera morte. No exercício do ministério, não existe campo neutro. Ou você será um promotor de vida, ou você será um promotor de morte. Vou dizer mais: não existe campo neutro. Ou seremos lembrados por problemas que geramos, ou seremos lembrados por problemas que solucionamos. Que tipo de obreiro você quer ser? Que tipo de obreira você quer ser? Que tipo de legado você quer deixar? Deus está dizendo: se você quer ser um agente de vida, um agente que soluciona problema, o caminho é ter a consciência de servo e não de profissional. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Oh, glória a Deus! Agora, olhando então para o texto, observe o que Paulo diz. Ele começa apontando, olhe para o texto, ele começa apontando para o que se deve esperar de um líder. Não é assim que começa o texto? Que os homens nos considerem como ministros. Troque aqui a palavra, porque aqui é escravo, é servo. É que no Brasil tudo se banaliza. Ministro no Brasil é status. É tanto que tem obreiro que gosta de se apresentar como ministro do Evangelho. É a vontade de ser ministro. Como não consegue ser ministro? Lá, eu sou ministro. É do quê? Do Evangelho. Não sou da educação, mas sou do Evangelho. Quando na verdade a palavra ministro quer dizer servo. Então vai lá. Que os homens nos considerem como servos de Cristo. E olha agora, e despenseiros dos mistérios de quem? De Deus. Então ele tem que ser considerado servo de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Perceba que nada é dele. Ele é servo de Cristo e ele cuida dos mistérios que nem dele são. E tem gente que se acha. Tem gente que morre afogado num pingo d'água. Um pingo d'água já está, ai meu Deus, é demais. Deus está me honrando nessa terra. É mesmo, varão? O que foi? Fui consagrado a diácono. Não, e sem contar o poder da unção. Poder de mudar a voz. Porque no dia da consagração o varão dobra o joelho,
falando fino. E quando levanta da consagração, levanta falando grosso. Aleluia, 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 aleluia. Aí o varão vai dormir com a esposa. No dia da consagração, a diácono. Aí dorme, a esposa toda feliz. Sou casada com um diácono. Mal sabe ela que essa vai ser a maldição da vida dela. Aí acorda de manhã no outro dia. Aí a varoa toda feliz. Bom dia, meu amor. Amor não. Diácono fulano de tal. Ô meu irmão, você está com problema? Você está com problema, pelo amor de Deus. É por isso que Deus não dá asa para algumas ovelhinhas por aí. Nada é nosso, nada é seu, somos servos dele e somos despeceiros dos mistérios dele. Oh, glória a Deus! Paulo começa apontando para aquilo que se deve esperar de nós. Há uma expectativa em relação a você. Diga bem forte, isso aqui é uma questão de consciência ministerial. Diga bem forte, existe uma expectativa em relação à minha pessoa. O que eu estou tentando dizer é que a partir do momento que você aceita servir ao ministério, existem olhares voltados para você. Há uma expectativa em torno de você. Eu não estou nem aí para os outros. Eu não estou nem preocupado com o que falo. Então não serve para ser obreiro. O meu negócio é com Deus. É sério. É eu e o Pai. O que os outros falam, então não serve para ser obreiro. Porque Jesus, que é Jesus, se preocupou com o que os outros falavam dele. Ele marcou uma reunião só para perguntar isso. O que os homens dizem que eu sou? Se ele quer saber o que os outros pensam dele, por que você está tão preocupado dos outros saber quem é você? Porque quem não deve, não teme. Paulo disse, vocês podem ler a minha vida, porque minha vida é uma carta aberta. Pode ler. Mas, afinal, qual é a expectativa correta em relação aos obreiros? Porque esse é um ponto também. Escute o que eu vou dizer aqui. O que se esperar de um obreiro? Há diferença entre o que se deve esperar e o que se andam esperando. Será que a igreja é ensinada sobre o que esperar de nós? Por isso que, a meu ver, pela Bíblia, a igreja tem que ser ensinada sobre ministério, porque ela tem que saber o que esperar de nós. E o que é que Paulo diz que se espera de nós? Ele usa a expressão ministros. E em outras ocasiões, Paulo usa outros termos para se referir à mesma coisa. Por exemplo, ele diz que nós somos como agricultores na lavoura de Deus. Ele diz que nós somos como soldados. E ele diz que nós somos atletas. Então diga bem forte assim, como obreiro, eu sou como agricultor, eu sou como um atleta, eu sou como um atleta, diga um soldado, e diga assim, e um edificador. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui hoje comeu algum tipo de fruta, legume ou verdura? Vocês não estão comendo essas coisas, não? É propósito? Vai lá. Quem é que comeu alguma fruta na vida toda, durante a vida toda? Hoje é muito hoje, né, gente? Vai lá, quem já comeu alguma fruta na vida? Tá, algum legume. Quando você comeu, você comeu sabendo o nome da pessoa que plantou aquilo?
Não, mas você desfruta do que ele plantou. Paulo está dizendo isso. Sabe o que é ser obreiro? É os outros desfrutar do seu trabalho e nem saber quem é você direito, nem lembrar do seu nome. Atleta é aplaudido quando ganha. Mas quem é que fica com o atleta quando ele treina enquanto os outros dormem? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: ser obreiro é você trabalhar enquanto todos dormem. E trabalhar para quê? Para depois trabalhar de novo para servir a eles, para alimentá-los espiritualmente. Ele diz: vocês são edificadores. Por exemplo, aqui está esse templo belíssimo. Há uma base, há uma fundação, senão esse prédio já teria caído. Onde é que está a base desse prédio? Debaixo da terra. Quem é que sabe quem edificou? Quem é que vê a base desse prédio? Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo: ser obreiro é ter a capacidade de trabalhar onde ninguém vê. É ter a capacidade de trabalhar por um povo que provavelmente nem vai reconhecer o seu trabalho. Isso é ministério? É. Pastor, mas é duro demais. Eu também acho. E o que eu faço? Se não dá para você, deixa a igreja em paz, meu irmão. Ou você achava que era o quê? Um jardim de infância? Um parque de diversão? Ou uma plataforma de promoção pessoal? Não, ministério é serviço. Ministério é você entrar sabendo: eu vou trabalhar por um povo que provavelmente nem vai reconhecer o meu trabalho. Dirige uma congregação, aí na despedida chora. O obreiro vai alegre para casa dizendo: o povo sentiu minha falta. 2 meses depois, já está jurando amor pelo novo, que logo vai ser tirado também. E a igreja continua lá. É lógico que vai continuar. Obreiro é apenas um detalhe, porque nós não somos o fim, nós somos instrumentos, nós somos meios. É só lembrar de Moisés. Moisés entendeu o negócio. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu tomei uma decisão. É, Senhor? É. Qual é a decisão? Eu vou matar todo mundo. Imagina, todo mundo? É. Senhor, o senhor não acha que todo mundo é muito todo mundo, não? Não, Moisés, todo mundo menos você. Se fosse hoje, pudera, né, Senhor? Porque, né, sofro com esse povo, ainda vai me matar com esse povo? Não, se fosse hoje, ainda alguns diriam assim: é, Senhor, o povo é teu, o Senhor faz o que o Senhor quiser, né? Tem uns que iriam mais além, pastor. Me diria o senhor com respeito. Olhe para cá, gente. Tem uns que iriam mais além e diriam assim: vai matar mesmo, senhor? Eu vou, Moisés. Certeza, senhor? Certeza. Então, senhor, sabe aquele irmãozinho? Eu sei, mata devagar. Mata devagar. Ele me fez sofrer lá naquela parte do deserto. Mata devagar. Porque quem sabe se arrepende, né, Senhor? Porque eu quero a salvação dele. Mata devagar. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não investe em qualquer pessoa. Pois Deus diz para Moisés: vou matar todo mundo, menos você. E olha o que Deus ainda diz: e em você eu levanto um novo povo. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Eu vou esquecer Abraão e vou fazer de você o novo Abraão. Tem gente que por muito menos negocia. Porque quanto é que está custando a dignidade do nosso ministério? Lembra de João Batista?
A menina dançou na frente de Herodes, ele ficou tão animado que falou: me pede, eu te dou até a metade do meu reino. Ela corre para a mãe e diz: mamãe, é a chance da nossa vida. Ele prometeu até a metade do reino. A mãe disse: eu quero a cabeça do profeta. Mãe, pelo amor de Deus, é a metade do reino. Pois é, a cabeça do profeta estava valendo mais do que a metade de um reino. Quanto custa a nossa dignidade? O que é que te move? Oportunidades ou princípios? Moisés tem uma oportunidade de ouro, dada pelo próprio Deus. Mas aqui está o exemplo de um servo que não trabalha em favor de si mesmo. Ele diz: Senhor, lembra do teu servo Abraão. Você tem noção? Abraão já estava morto, pois lealdade é isso. Lealdade não se demonstra na presença, é na ausência. Lembra-te do teu servo Abraão. E outra: Senhor, não mata esse povo não, porque se o Senhor matar esse povo, as nações dirão que tu és um Deus mau, que tirou o seu povo do Egito para matar no deserto. Faz o seguinte, para que ninguém toque na tua honra, faz o seguinte: risca o meu nome do teu livro e preserva o povo. Ninguém está sabendo que Moisés está abrindo mão de si mesmo por eles. Ninguém sabe. É no segredo dele com Deus. Ele está dizendo: eu abro mão de mim mesmo para o bem deles. Deus diz: Moisés, do meu livro eu riscarei todo aquele que pecar contra mim, mas por tua causa hoje eu não destruo esse povo. Oh, glória a Deus. É o princípio de Paulo. Paulo diz que sofra eu, mas não a igreja de Deus. É o que Paulo diz em nós que em obreiros opera a morte, para que em vós a igreja opere a vida. Isso é servir ao Senhor. Agora, para encerrar, para nós concluirmos aqui, sabe o que é ser líder espiritual? Servo de fato é estar ciente de que o líder é capaz de fazer sozinho pelo povo o que o povo junto não será capaz de fazer pelo líder. Porque Moisés, na calada, protegeu a vida do povo, colocando a sua a prêmio. E lá na frente, Deus levou Moisés lá no monte e disse: olha a terra, você não vai entrar. Você viu alguém dizendo: se ele não entrar, eu não entro? Não. Moisés, o que eu posso fazer? Quem mandou ferir a rocha? Agora você fica e eu vou. É isso, meu irmão. Ministério é exatamente isso. É você provar o amargo da traição e ainda conseguir servir a pessoa, pregar para a pessoa, aconselhar a pessoa, abençoar a pessoa. Já diminuiu o ânimo, né? Mas é bom assim mesmo. Isso é ministério. Agora é claro que isso também é um privilégio. Diga bem forte: ministério é servir, mas é também um privilégio. Para a gente encerrar, quer ver que é verdade? Abra sua Bíblia, por favor. Rapidamente a gente encerra. Efésios capítulo 4. Efésios 4. A partir do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha agora. Por isso diz:
subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e fez o quê? E fez o quê? Vamos, gente, vai lá. E deu o quê? Dons aos homens. Ele fez o quê? Diga, deu dons aos homens. Tá. Porque veja que aí está, ó. Por isso diz. Se ele diz por isso diz, é porque alguém já tinha dito. Onde é que está escrito? Salmos de número 68. Se você ler com atenção, você vai perceber logo. Salmos 68, verso 18. Salmos 68, verso 18. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Lá está, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Quando, ó Senhor Deus, ó, recebeste homens como dons, até mesmo, para quê? Olha isso. Lá em Efésios diz que ele fez o quê? Deu dons aos homens. Em Salmos diz que ele fez o quê? Recebeu dons, inclusive rebeldes, para que por meio deles fizesse morada no meio do seu povo. Em Efésios ele dá, em Salmos ele recebe. Por que em Salmos ele está recebendo e em Efésios ele dá? Porque entre uma coisa e outra tem a cruz. Porque o Salmo está dizendo que ele conquistaria na cruz, inclusive rebeldes. E uma vez que pertence a ele, agora ele faz desses, inclusive aqueles que eram rebeldes, como dádivas para a igreja. Uns como profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, para que por meio destes ele habite no meio do seu povo. Se por um lado o ministério é peso, por outro lado é um privilégio, porque somos dádivas de Deus para a igreja do Senhor. Quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e adore ao Senhor. É a primeira, última e única vez que eu vou pedir para você fazer isso, porque há um propósito. A gente percebe que o ambiente aqui é de confraternização. Eu quero que você seja uma bênção para a pessoa que está próxima de você. Diga para essa pessoa: ministério é serviço, mas é também privilégio. Você é uma dádiva de Deus para a igreja. Você é um presente de Deus para a igreja. E por meio do seu ministério, Deus habita no meio da igreja. Quem reconhece e recebe esta palavra, adore ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Esteja em pé para nós orarmos conforme a orientação do pastor da igreja. Quem ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos aquilo que devemos ser como obreiros. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de servir ao Senhor com as nossas vidas. A tua graça tem nos alcançado, e esta mesma graça tem nos dado a bênção de sermos usados pelo Senhor para o benefício da tua igreja. Aqui está, Senhor, parte do ministério da tua igreja nessa cidade. Eu peço que o Senhor continue a abençoar a liderança desta igreja, que o Senhor continue a abençoar o ministério desta igreja, e sobretudo, Senhor, aplique esta palavra no mais íntimo do nosso ser, no mais fundo do nosso coração, de maneira que aceitemos o fato de que somos chamados
a sermos servos teus em favor da tua igreja e do avanço do teu reino na terra. Ajude-nos em tudo para a glória do teu nome, e os que concordam digam amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.